Olá, eu sou o Lauro Jardim. Eu sou o Gabeira. Eu e Gabeira estamos hoje aqui, como em todas as terças-feiras, para o nosso papo sobre os assuntos quentes da semana. E hoje a gente vai conversar sobre o tema que foi, enfim, o mais importante desse início de semana e o que vai definir muito da vida política do país, da vida do Brasil em geral, nos próximos 2 anos, que foi a eleição ocorrida ontem, aliás, as eleições para as presidências da Câmara e do Senado. Os candidatos do presidente Bolsonaro, o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, fizeram barba, cabelo e bigode, o Baleia Rossi afundou, a Simone Tebet não decolou. Quais vão ser as consequências desse resultado? Gabeira, vamos começar com essa eleição para a Câmara e do Senado. O favoritismo previsto foi confirmado. Acho que nos últimos dias ninguém que acompanhava minimamente o processo na Câmara e no Senado duvidava que o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco iam levar essa. Agora, foram 57 votos dos 80 possíveis no Senado. Um senador, que é o senador da cueca, não foi votar, então eram 80. E também teve a vitória esmagadora no primeiro turno, com 302 votos para o Arthur Lira. Esses são números eloquentes. Toda essa comemoração que vocês escutam neste momento é porque o deputado Arthur Lira foi eleito em primeiro turno presidente da Câmara dos Deputados para este ano e para o ano que vem. Senhor presidente, a apuração registrou 21 votos para a senadora Simone Tebet e 57 votos para o senador Rodrigo Pacheco. Tem muita coisa para a gente analisar, sublinhar, mas eu queria começar pela constatação de que a partir de hoje, terça-feira, o governo Bolsonaro virou um consórcio entre ele e o Centrão. E é esse consórcio que vai governar o Brasil nos próximos 2 anos. O Bolsonaro tinha pavor de um processo de impeachment e comprou algo que o Centrão sabe negociar bem, que é a proteção parlamentar em troca de cargos. Exatamente. Eu acho que começa uma nova fase do governo Bolsonaro e essa nova fase é caracterizada precisamente por isso. Não só por ser um consórcio com o Centrão, mas também por ser um conflito muito claro com as suas propostas eleitorais. Quando o Bolsonaro se elegeu, se você se lembrar bem, nós estávamos no auge de um certo desgaste do governo Temer, uma relação do governo Temer com o Congresso muito viciada, no sentido de que o Congresso recebia o que pedia com a responsabilidade e a tarefa de evitar que o Temer sofresse impeachment, e agora essa coisa se repete. Eu acho também que o Bolsonaro, em comparação com outros presidentes da República, ele foi mais explícito na sua atividade de compra do Congresso. Você viu que foram mais de 3 bilhões de emendas parlamentares, serão muitos cargos, possivelmente ministérios, né? Também você vê que o próprio presidente da comissão das fake news, a comissão do CPI, que mais interessa ao Bolsonaro, aliás, é a única que interessa ao Bolsonaro no momento, porque as outras não foram criadas, a da saúde não foi criada. O presidente dessa comissão recebeu 35 milhões em emendas. Sim, o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia. Então foi uma decisão clara de vencer a batalha e utilizar todos os meios à disposição. Evidentemente que uma vitória como essa, num Congresso como nós conhecemos, é um pouco inevitável, não é? Mas isso não significa que não tenham sido cometidos erros. Alguns erros que precisam ser registrados também. O primeiro erro foi o do DEM, não só porque o DEM, no final, acabou aderindo ao Bolsonaro, de uma certa maneira, como os presidentes da Câmara e do Senado eram do DEM e lutaram durante um certo tempo pela sua reeleição. Eu acho que isso enfraqueceu muito o processo. Não enfraqueceu tanto no Senado,
mas enfraqueceu muito na Câmara, onde não foi possível construir uma alternativa desde o princípio. Foi uma coisa um pouco às pressas, uma tentativa de achar um candidato que substituísse o Rodrigo Maia um pouco rapidamente. E isso fez com que o favoritismo do Arthur Lira, escorado nessa ajuda enorme do governo, se acentuasse. Portanto, eu acho que a primeira consequência que nós vemos aí é que o centro, de uma certa maneira, não se segura. Existe até um verso na língua inglesa, né? The center will not hold. O centro não se segura e as coisas vão desmoronar. O centro não se segura politicamente nesse período. E a esquerda também, que seria um antagonista do governo, ela se deixou levar também por algumas saídas mais simples, como de apoiar o candidato do governo, e ela ficou um pouco perdida, pelo menos no Senado, nessa composição na qual o Bolsonaro aparece como vitorioso. A bancada do PT decidiu apoiar a candidatura do senador Rodrigo Pacheco, do Democratas. Esquentou a disputa pela presidência do Senado. O PDT divulgou uma nota agora há pouco declarando apoio a Rodrigo Pacheco para a presidência da Casa. Portanto, é uma situação que remete para o futuro. Em primeiro lugar, remete para um processo de relação política que é desgastante quando você olha do ponto de vista da sociedade. Já era desgastante aquele final do governo Temer. Muito possivelmente o Congresso e o governo vão se afastando um pouco da sociedade nesse momento, com as suas negociações. E a outra hipótese é o seguinte: onde é que a oposição e onde é que os fragmentos do centro vão encontrar um alento, né? Eu acho que não tem outro caminho a não ser buscar a sociedade, né? Tentar se ligar à sociedade no que ela tem de reivindicações, de expectativas, não só considerando a pandemia, mas considerando também o processo de vacinação, considerando também a ajuda emergencial às pessoas que precisam. E você observa que mesmo nesse campo, o campo da ajuda emergencial às pessoas que precisam, o bolsonarismo, representado por esses dois candidatos, acabou incorporando esse discurso, acabou tirando um pouco esse discurso da oposição. É inegável que, com os resultados de ontem, o Bolsonaro pode respirar com mais tranquilidade. Primeiro, o governo, comprando ou não votos, ele mostrou capacidade de articulação política. Ele conseguiu sentar ali e oferecer para o Centrão e para vários deputados o que eles queriam. E, como você já ressaltou, quer dizer, você tem essa oposição completamente desarticulada. O Bolsonaro, portanto, ele ganhou o que os hospitalizados do Amazonas não têm, que é oxigênio. E isso não é pouco, porque a popularidade dele está cadente, embora é importante ressaltar que ainda está muito longe dos piores momentos da Dilma e do Temer. A Covid está, você já falou aí, no seu pior momento. O número de mortos em janeiro agora foi o terceiro maior desde o início da pandemia. Desde julho a gente não tinha um número tão alto. A média de mortes, apesar de dentro da estabilidade, continua subindo, alta de 10% em relação a 14 dias atrás. São, em média, 1.062 mortes por dia. Já são 12 dias seguidos com média acima de 1.000. Então a Covid está no seu pior momento, a economia está andando de lado, apesar do Paulo Guedes repetir o dia inteiro, a MESIC, a recuperação em V. Essa proteção que o Centrão dá, além de ter um preço alto, é uma espécie de bomba-relógio, né? E aí eu estou falando do Congresso, porque a cada votação importante, o Centrão vai cobrar um pedágio. Sem dúvida. Outra coisa, o Paulo Guedes vive repetindo que com o Arthur Lira na presidência da Câmara, ele vai conseguir destravar a privatização e outras reformas liberais que o Rodrigo Maia, segundo ele dizia, tinha travado. É claro que alguma coisa o Centrão vai entregar, sobretudo nesse início de presidência do Arthur Lira, acho que já está no pacote do preço pago pelo Planalto pela eleição dele. Agora, eu não sei se as coisas vão se dar dessa forma que o Paulo Guedes quer no segundo semestre, por exemplo, porque
O Centrão nunca foi a favor de privatização, ele não é a favor, como o Paulo Guedes, do Estado mínimo, o Centrão, ao contrário, é a favor do Estado máximo, que aí tenha cheio de cargos para ele botar os apadrinhados dele. Ou seja, e a gente vai ter agora, acho que uma prévia disso, com a reforma ministerial que está sendo gestada. Ela não deve acontecer este mês ainda, mas ela vai ser negociada esse mês. Deve acontecer em março e abril. O que veio por aí? O tamanho dessa reforma vai ser o ministério, como é chamado, de porteira fechada, ou seja, o partido nomeia o ministro, pode nomear todo mundo, não vai ser. Isso tudo a gente vai ver a partir de agora, e aí a gente vai poder ver na prática como é que é essa divisão de poder dentro desse consórcio que se formou a partir de ontem. Há duas informações importantes que precisam ser desenvolvidas. Primeiro é o seguinte, que quando o governo consegue de alguma maneira trazer o Congresso para essa votação e para esse consórcio, não significa que ele trouxe o Congresso para ser fiel a ele de uma forma permanente. Cada nova votação importante dependerá de negociação. E cada nova vitória, se houver essa nova vitória, e em cada momento que houver, ela terá um preço. Né? Um preço em emendas, um preço em dinheiro e um preço em cargos. Portanto, inicia-se um processo que é um processo permanente. O Centrão agora vai se sentir cada vez mais forte, cada vez mais reivindicar. O segundo aspecto, eu tinha dito que caiu. Eu não uso a expressão cair a máscara, porque esse governo odeia a máscara. mas a face do governo realmente, entende, com nova política, com a nova relação, isso acabou. Né? Bolsonaro é um presidente que faz o jogo fisiológico de uma forma até mais ostensiva que os outros. Agora, o outro aspecto que deve cair são as aspirações liberais, que já andam um pouco em decadência, entende? Essas aspirações liberais, sobretudo no que diz respeito à privatização, eu acho que vão encontrar uma resistência muito grande no Congresso. Por quê? Porque os deputados e senadores relutam muito em abrir mão de empresas nas quais eles potencialmente terão cargos, nas quais potencialmente eles terão influência. Portanto, é de se esperar que esse aspecto, o aspecto da privatização, praticamente desapareça. Não é? Quanto ao aspecto das contas públicas, eles vão ter que fazer, de alguma maneira, aquilo que não foi feito até agora. Eles têm que achar uma fórmula para manter a população que tem dificuldades nesse período, tem que achar uma forma de continuar um auxílio emergencial para pessoas que, de outra maneira, podem até morrer de fome. Quase 70 milhões de brasileiros receberam o auxílio emergencial em 2020, mas agora, em 2021, já não contam mais com dinheiro. Muitos perderam o emprego e, com o fim da ajuda do governo federal, podem ficar sem qualquer renda. Por outro lado, eles não podem romper com o equilíbrio fiscal. Quer dizer, a única maneira na qual isso é possível seria uma redução dos custos da máquina. Mas será que eles estão dispostos a isso também? Sobretudo agora que vão tomar posse de alguns ministérios, né? É uma contradição com as próprias expectativas deles. Assim como eles são intrinsecamente contrários a algumas privatizações que retiram cargos e possibilidades para eles, eles são também contrários à redução dos custos da máquina, porque isso significa também uma série de privilégios que desaparecem nesse contexto. Portanto, são dificuldades que nós vamos ver aí para frente e observar como eles conseguem se sair delas ou não sair. Gabriela, tem uma outra coisa aqui que eu faço questão de falar um pouquinho, que é do currículo, dos feitos do Arthur Lira, embora já tenha razoavelmente sido destrinchado nos últimos meses, desde que ele lançou a candidatura. Agora é a terceira figura da República, depois do presidente e do vice, na linha de sucessão. Tem duas passagens no currículo e da biografia dele. Primeiro, o Arthur Lira, ele era frequentador do escritório do doleiro Alberto Youssef, em São Paulo, que era um escritório em que Youssef, ele contou isso na delação dele, distribuía
a grana da propina dos esquemas da Petrobras. Não é uma coisa que o Youssef diz e tal. Tem várias fotos com o registro do Lira entrando no prédio. As fotos são da portaria do prédio. E ele entrando no prédio onde o Youssef tinha essa espécie de quartel-general da propina. E tem a outra coisa também, que a gente tem hoje, desde ontem, um presidente da Câmara que está respondendo a 2 processos no Supremo, um por corrupção passiva. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal tornou réu o deputado federal Arthur Lira, do Progressistas, por corrupção passiva. Lira é acusado de receber R$106 mil de propina do então presidente da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, Francisco Colombo, já falecido. Em troca, ele teria usado influência para manter Colombo no cargo. A apuração começou em 2012, mas só foi reativada 3 anos depois por causa da delação premiada do doleiro Alberto Youssef. Arthur Lira é réu em mais uma ação no Supremo e investigado em outro inquérito. O outro, ele é acusado de pertencer a uma organização criminosa junto com vários colegas de partido, é o chamado quadrilhão do PP, é um esquema que foi descoberto pela Lava Jato. Nesse de corrupção passiva, já tem uma maioria no Supremo para condená-lo, mas o processo está suspenso. No de organização criminosa, o Supremo aceitou uma denúncia da Procuradoria-Geral da República, mas em nenhum dos dois foi aberta qualquer ação penal, pelo menos até agora. Enfim, temos esse personagem com esse currículo resumido que eu dei aqui no comando da Câmara. É uma grande ironia, né, que o maior aliado do presidente da República no Congresso tenha todas essas características, tenha sido denunciado, mencionado na Operação Lava Jato, assim como o pai dele, que conheci também, o Benedito Lira, né? Eles foram denunciados nesse processo. O próprio Arthur Lira tem acusações sobre ele de rachadinhas em Alagoas, há acusações da própria mulher de que ele esconde dinheiro, essas coisas que são muito problemáticas e revelam claramente qual é a característica principal do governo Bolsonaro. Quer dizer, essa ideia de que, em primeiro lugar, de que ele era contra a corrupção, isso caiu. A ideia de que ia fazer uma nova política que não se basearia no toma lá da cá também cai, não é? Temos a certeza que faremos um Brasil diferente do que foi feito até o momento. Não aceitaremos o toma lá da cá e nem imposição partidária para escolher o nosso time de ministros. Será um time, aí sim, de notáveis, competentes e com autoridade para buscar o que é melhor para o Brasil e não para agremiações político-partidárias. Eu não sei até que ponto os eleitores dele continuam absorvendo isso, não sei até que ponto haverá um desgaste entre os próprios eleitores. Naturalmente, existe uma parte que é fiel e segue o que ele diz e admira o que ele faz, independente até de examinar o mérito do que faz. Mas isso aí é uma evidência, né? E eu acho que mais quando você observa os discursos feitos ontem, né? Até que o discurso do Rodrigo Pacheco se parece um pouco mais com o discurso político clássico, né? Ele fala do país, ele fala dos aspectos que pretende fortalecer, como desenvolvimento econômico, saúde pública. Ele menciona o Juscelino Kubitschek e menciona através da menção do Juscelino Kubitschek. Como queria o presidente Juscelino Kubitschek, com a sua mineiridade bem própria, Brasília deve ser a demonstração da vitalidade política da nossa nação. Na verdade, ele menciona também pacificação, tudo que pode ser Estado de Direito, mas já o Arthur Lira, ele fez um discurso rápido, meio truncado, e imediatamente tomou uma decisão de partir para cima da oposição, anulando o bloco que lutou contra ele, através de uma decisão regimental. Ele anulou o bloco que lutou contra ele exatamente para garantir mais poder ainda na distribuição dos cargos da mesa. Decide esta presidência
tornar sem efeito a decisão que deferiu o registro do bloco PT, MDB, PSDB, PSB, PDT, Solidariedade, PCdoB, Cidadania, PV e Rede. Apesar da sua intempestividade, gerando nulidade insanável para as eleições aos cargos da mesa diretora sujeito ao cálculo da proporcionalidade partidária. Portanto, ele mostrou ali naquele momento que tinha, que não é apenas uma pessoa que tem um currículo muito carregado no que diz respeito a acusações de corrupção. Ele é uma pessoa também que está disposta a utilizar regimento interno e a tratorar os adversários. Então ele pode ser, isso que me preocupa e me preocupou ontem cada vez mais, é que ele pode ser o instrumento do Bolsonaro muito facilmente em qualquer tentativa de reduzir ou enfraquecer ou golpear a democracia brasileira, né? Nós tivemos, ontem eu até falei isso, eles tiveram 302 votos. É claro que você não reproduz esses 302 votos em qualquer votação. Eles usaram muito dinheiro, usaram muito esforço, mas eles estão muito perto de alterar a Constituição. Sim, dos 2/3, que seriam 308 votos. Exatamente. Por 6 votos, eles teriam capazes de alterar a Constituição. O que isso significa? Olha, significa muito, porque nós ficamos um pouco mais vulneráveis. É claro que o Senado ainda aparece, apesar de ter sido eleito um candidato apoiado pelo Bolsonaro, ainda aparece como uma tendência um pouco mais moderadora. Mas, de qualquer maneira, você começa a ver algumas características que nós encontramos no chavismo, né? Que é exatamente o domínio do Congresso pelo presidente da República e, evidentemente, quando domina o Congresso, existe a tentação de dominar as duas outras forças que ele, de uma certa maneira, teme, o Supremo Tribunal Federal e a imprensa, né? Você viu, por exemplo, que o presidente do Senado fez uma declaração de respeito à imprensa e uma promessa de relações republicanas com a imprensa. Dessa maneira, você vê que o Senado ainda bolsonarista, né, com apoio da oposição, bolsonarista ainda representa talvez um elemento de contenção, um pequeno elemento de contenção. Mas a Câmara dos Deputados, dependendo do dinheiro e dependendo dos cargos e do esforço do presidente da República e o seu presidente, que é o Arthur Lira, ela pode chegar a qualquer momento a limitar a democracia no Brasil ou a golpear a democracia no Brasil. Gabeira, você falou aí do que pode representar para o eleitor do Bolsonaro, para aqueles que votaram no Bolsonaro acreditando no discurso da nova política, etc., essa aliança com o Centrão. Bom, essa fratura no discurso dele, que é uma fratura óbvia, quer dizer, você tem toda uma avenida aí para uma oposição aproveitar e escancarar essa contradição, essa mentira, ou estelionato eleitoral, se quiser jogar numa outra linguagem, que foi feita em 18 pelo Bolsonaro. A fratura no discurso, a mentira é óbvia. O que a gente não vê hoje é a articulação da oposição para poder dizer exatamente para o eleitor aonde estão as fraturas do discurso e, enfim, tentar crescer em cima disso. O que se vê hoje é o Bolsonaro, mal ou bem, conseguindo ainda fazer essas alianças. Agora, de novo, em 2022 isso será completamente diferente. Você vai ter ali uma campanha eleitoral em que vai poder isso ser exposto de uma forma mais clara para a população. Exatamente. Depois da campanha eleitoral, a gente não pode ver, todos os analistas avaliam a repercussão na campanha eleitoral. É claro que você viu o Centro, o DEM e o PSDB se fragmentando nisso, né? O PSDB se segurou um pouco no cabresto e o DEM se fragmentou. Você viu que isso pode ter repercussões nas eleições. Mas nós sabemos que as eleições
tanto as de 18 como as de 2022, embora não tragam grandes novidades, podem não trazer, elas não dependem tanto do Congresso, de quem tem o controle do Congresso, e elas não dependem tanto de quem tem os partidos. Você viu que a própria eleição do Bolsonaro era uma eleição de um candidato que não tinha partido e era um marginal no Congresso. No entanto, ele se elegeu. É claro que essa situação não vai se repetir, mas em 22, muito possivelmente, novas situações podem surgir e esses fatores que hoje impressionam muito, que é o Congresso, o poder do Congresso e a unidade de partidos, podem também não ter essa importância tão grande numa eleição nacional, entende? Ontem, o Rodrigo Pacheco, do discurso que ele fez logo após a vitória dele, você citou aí, ele citou Juscelino. Ele citou primeiro porque ele é um senador de Minas, Juscelino é um político mineiro de origem, mas eu achei curioso que o Juscelino deixou o poder há exatamente 60 anos e, com todas as críticas que se possa fazer a ele será sempre citado como um exemplo e tal. Eu fico imaginando se daqui a 60 anos eu não estarei vivo para ver isso, mas eu acho que eu poderia garantir que o Bolsonaro nunca seria citado como bom exemplo para nada. Não, certamente não. Bolsonaro muito possivelmente passará a história como um dos mais controvertidos e, para grande parte dos observadores, como o pior presidente que nós já tivemos. Bom, tá terminando o Lauro Gabeira de hoje, a gente fica por aqui. O Lauro Gabeira está disponível a partir das 5h30 da tarde, das terças-feiras, no site do Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de podcast. E também pode ser ouvido nas noites de terças-feiras, às 10h30, na CBN. Esse episódio teve edição do Vitor Carvalho e da Fernanda Pontes. Na terça-feira que vem, a gente volta. Tchau! Até lá!